é notícia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso aprova regras do acordo com o STF para indicação de emendas parlamentares ao orçamento. Presidência das comissões permanentes da Câmara será definida na próxima semana. Deputados lembram luta contra a violência política em homenagem a Marielle Franco nos 7 anos de seu assassinato. Bancada feminina e novo ministro da Saúde conversam sobre priorizar ações voltadas à saúde integral da mulher. O Congresso aprova regras para a indicação de emendas parlamentares ao orçamento. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes da proposta e que regulamenta o acordo com o Judiciário sobre as emendas. O Congresso Nacional aprovou o projeto de resolução que modifica regras de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento para adequar o texto ao plano de trabalho acertado entre os poderes para a apresentação e execução das emendas parlamentares ao orçamento. As emendas parlamentares ao orçamento podem ser individuais e de bancadas estaduais, que são impositivas, e de comissões permanentes da Câmara e do Senado. O Supremo Tribunal Federal solicitou mudanças nas regras para aumentar a transparência e a fiscalização das emendas. A resolução, segundo o relator, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, estabelece ritos e modelos de atas para as reuniões de bancadas estaduais e de comissões que vão aprovar e destinar os recursos das emendas. No caso das emendas de comissões, depois da publicação da lei orçamentária, os líderes de partidos vão indicar a destinação de recursos após ouvir suas bancadas, conforme a Lei Complementar 210, de 2024. Mas, após as discussões em plenário, o relator permitiu que existam indicações de quaisquer parlamentares para as emendas de comissões. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a mudança no perfil das emendas de comissões. Ela questionou como será a divisão dos recursos entre os partidos e dentro deles. E vale lembrar que a Constituição Federal prevê emendas individuais, de comissão e de bancadas estaduais. No entanto, não há qualquer previsão sobre emendas de bancada partidária. Então, para deixar claro, este projeto tem problemas, não resolve nada. E não conta como vai ser dividido o bolo. Vários parlamentares disseram ainda que o texto não exige a discriminação do autor final das emendas de comissões, pois os líderes de partidos é que farão as indicações. Segundo eles, isso ainda deixaria o rito não transparente. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a regulação das emendas avançou nos últimos anos e deve continuar avançando. Vejo as alterações feitas com esta discussão com o Supremo Tribunal Federal, avanços importantes que precisam ser consagrados, embora eles não resolvam todas as questões que eu considero importantes em relação a emendas parlamentares. Mas eu vejo aqui que há um esforço no sentido da transparência, da rastreabilidade, da padronização, considerando que as emendas parlamentares agora estarão sujeitas às mesmas regras das transferências que o governo federal faz através de convênios. Para as emendas de bancada, elas deverão identificar de forma precisa o seu objeto, não podendo resultar na execução por múltiplas entidades, exceto nos casos de projetos para a região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento. Também foi incluída a destinação de recursos para a unidade da federação não representada pela bancada, quando se tratar de projetos de amplitude nacional. A nova resolução também prorroga o mandato da atual Comissão Mista de Orçamento para a votação do orçamento de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Lembrança da luta contra a violência política marca homenagem a Marielle Anderson. A repórter Karen Santin acompanhou a solenidade que marcou os 7 anos do assassinato da vereadora carioca e de seu motorista. 7 anos após o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, a Câmara prestou uma homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, que se tornou um símbolo no combate à violência política. Os parlamentares lembraram a atuação de Marielle contra o crime organizado no município, especialmente as milícias, e também sua defesa das populações negra e LGBTQI+. A sessão proposta por deputados do PSOL, partido ao qual a vereadora era filiada, teve presença de familiares de Marielle e de Anderson, representantes do movimento negro e outras organizações da sociedade civil, além dos parlamentares. Mônica Benício, viúva de Marielle e vereadora no Rio de Janeiro, falou sobre a continuidade da herança política de Marielle Franco, simbolizada durante a homenagem na Câmara. 7 anos depois,
A surpresa de ver esse plenário cheio de companheiras e companheiras é a certeza de que Marielle disse no seu último 8 de março, na tribuna da Câmara Municipal, que as rosas da resistência nascem do asfalto, é também a profecia se cumprindo na nossa luta, na nossa esperança, que é de levar o legado, porque legado não é só o que se deixa, mas também o que se leva adiante. Isso é a expressão máxima de que nem morte pôde vencer Marielle Franco. Aniele Franco, irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, também falou sobre a memória da irmã como uma forma de incentivar a luta política. A gente vai estar aqui sempre, de punho cerrado, enquanto houver sangue correndo nas nossas veias, porque a Marielle ressignificou a vida de muitas pessoas e a minha foi uma delas. Pensar também esse bem viver que não pode achar normal o número de violência política que assola o nosso país, o número de mulheres assediadas em espaços de trabalho, em espaços de poder, o número de pessoas que é negado estar em espaços de protagonismo também. Nesse sentido, a líder do PSOL, deputada Thalíria Petroni, do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de uma proposta que institui o Dia Nacional Marielle Franco. A data de 14 de março também seria o Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos. O texto já tem urgência aprovada e já pode ser analisado pelo plenário da Câmara. Thalíria Petroni lembrou ainda os mais de 1.100 casos de violência contra os defensores de direitos humanos ocorridos no Brasil entre 2019 e 2022, de acordo com um levantamento feito pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. Para a deputada, a morte de Marielle escancara falhas na proteção dessas pessoas, além da presença do crime organizado enraizado em espaços de poder. A execução brutal de Marielle e Anderson não foi um evento isolado, mas um marco do aprofundamento da violência política no Brasil. Marielle foi assassinada pela milícia do Rio de Janeiro porque sua luta por justiça e igualdade ameaçava os privilégios desses poderosos. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, tentaram silenciar a vereadora, mas sua luta fez nascer ainda mais mulheres negras e jovens da periferia interessados em ocupar espaços de poder. Então é sempre muito emocionante pensar na Marielle, especialmente refletindo quem eu sou hoje. Uma mulher preta no parlamento, que também está exposta a todo tipo de violência política. Marielle denunciou a violência do Estado, a desigualdade e a falta de políticas públicas para a população negra, para as mulheres, para a comunidade LGBTIQIA+, e para as periferias. Agatha Reis, viúva de Anderson Gomes, classificou o crime como um ataque à democracia e lembrou a importância da mobilização social durante o processo de investigação. A justiça só foi possível até agora, só avançou porque teve muita pressão. 7 anos depois, a gente está aqui para reafirmar que a Marielle e o Anderson serão esquecidos. E isso não é apenas um discurso de luto, mas um compromisso com a verdade, com a justiça. A urgência em punir os mandantes do assassinato de Marielle Franco também foi lembrada, sobretudo a cassação do mandato de um dos acusados, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que atuou como vereador ao lado de Marielle e de Chiquinho Brazão, destacou que o Conselho de Ética da Câmara já se manifestou pela perda do mandato, mas falta votação em plenário. Essa dor pessoal segue aberta enquanto os mandantes não forem devidamente condenados, enquanto Chiquinho Brazão não for cassado desta Câmara dos Deputados. Não é possível continuar a ver o nome de Chiquinho Brazão neste painel durante esta sessão. Ele não tem condições morais, éticas. As defesas dos acusados negam a existência de provas suficientes de envolvimento no crime. Os assassinos e ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados em outubro de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. A presidência das comissões será definida na próxima semana. E o repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu deputados após a reunião de líderes que marcou a data. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, informou que a definição para as comissões permanentes da Câmara ficou para a próxima terça-feira e a instalação dos colegiados para a quarta, sem novos adiamentos. Guimarães também afirmou que não haverá mudanças no regimento interno da Câmara nas votações para as comissões. Havia uma especulação de que poderia ocorrer uma mudança no regimento para transformar as eleições para as presidências das comissões em indicação dos líderes. E com isso, o presidente do colegiado poderia ser destituído pelo líder partidário que o indicou. E o presidente determinou que vai seguir o regimento tal como era antes. Cada bancada vai ter direito a uma comissão. Não fica nenhuma bancada sem a presidência de uma comissão. Mantém o mesmo número de comissões e vai seguir como foi o ano passado.
Guimarães também informou que na semana que vem 3 projetos devem ser votados no plenário da Câmara. Um deles é o que autoriza a quitação de restos a pagar acumulados desde 2019. Já aprovado pelo Senado, o projeto estende o prazo para a liquidação desses compromissos até o final do exercício de 2026. A regra revalida valores que haviam sido cancelados em 31 de dezembro de 2024. Outra proposta que poderá entrar na pauta é a que prorroga até o final de 2025 os recursos não utilizados pelos entes federados para o combate à Covid. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que também participou da reunião, afirmou que os deputados devem votar na próxima semana, quando se comemora a Semana da Síndrome de Down, algum projeto relacionado ao tema. Aguinaldo Ribeiro também disse que há possibilidade de o orçamento ser votado na próxima quarta-feira. Segundo ele, a Comissão Mista de Orçamento deve aprovar o relatório na terça e, havendo consenso, no dia seguinte, seguirá para o plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Frente Parlamentar vai trabalhar pelo fortalecimento do comércio entre Brasil e Sudeste Asiático. A reportagem é de Emanuele Brasil. A Frente Parlamentar Brasil-ASEAN vai trabalhar neste ano em propostas legislativas para fortalecer o comércio com o bloco asiático, que hoje é o terceiro maior parceiro comercial do país, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A ASEAN é sigla para a Associação de Nações do Sudeste Asiático e é formada por Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Vietnã e Brunei. Durante o lançamento da Frente Parlamentar na Câmara, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reforçou que o mercado asiático é estratégico para o Brasil, não apenas no agronegócio e nas proteínas animais, mas no intercâmbio de tecnologia, uma área prioritária para a ASEAN. Nós ainda somos analógicos. A gente precisa entrar na era da digitalização, da desburocratização, na saúde, na educação, na infraestrutura, e é por isso que é muito bom poder fazer parte dessa frente e colocar o Brasil na rota. O ministro sinalizou que em 2025 o objetivo é estreitar parcerias na área de construção civil. O Brasil tem esse ano uma grande carteira de concessões para que a gente possa fazer investimentos em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, e hoje a gente tem grandes investidores da ASEAN que têm interesses estratégicos em poder prover investimentos aqui no Brasil. O deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, que preside a Frente Parlamentar Brasil-ASEAN, observou que em 2020 o comércio entre o Brasil e o bloco asiático somou mais de 22 bilhões de dólares, o que representa um aumento de cerca de 30% em relação aos anos anteriores. É uma região que é de grande relevância para o Brasil, especialmente em termos de oportunidade para exportação de bens industriais e serviços. A relação comercial entre Brasil e ASEAN oferece um campo fértil para a diversificação e a criação de novos mercados, diminuindo a dependência de outras economias mais tradicionais e fortalecendo a posição estratégica do Brasil no cenário internacional. O deputado ressaltou que hoje a pauta de exportação brasileira para esse bloco comercial é composta por produtos agrícolas, soja, café, carne bovina e frango, mas há expectativa de aumento da participação de bens industriais e de serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Agora, 7h42, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira. O Conversa de Elevador é um bate-papo sobre temas do dia a dia. Eu, Humberto Martins, e a psicóloga Marta Vieira esperamos você às sextas-feiras em 2 horários, às 16 horas e às 15 para as 11 da noite. Junte-se a nós, aqui, na Rádio Câmara. Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia. Câmara é notícia. Em encontro na Câmara, bancada feminina e novo ministro da Saúde conversam sobre a priorização de ações voltadas à saúde integral da mulher. Saiba mais com a repórter Noelle Nobre.
A bancada feminina na Câmara dos Deputados entregou ao novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sugestões de projetos e medidas para fortalecer o atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. O encontro ocorreu na Câmara e marcou, segundo o governo, o compromisso de priorizar a saúde das mulheres. Na reunião, Padilha enfatizou a importância de garantir um cuidado ainda mais amplo para todas as mulheres. Não dá para falar de saúde sem falar das mulheres e sem envolver as mulheres no enfrentamento aos problemas na área da saúde. As mulheres são a maioria da população, são as que mais usam o SUS, ou por conta própria como usuário, às vezes acompanham o filho, o pai, o marido, o avô, e a grande maioria das trabalhadoras da área da saúde são mulheres. Coordenadora-geral da Secretaria da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a parceria para avançar em projetos fundamentais. São situações que já vínhamos discutindo, o caso das doulas é um dos casos muito importante, a violência obstétrica também a falta de pediatra no hospital. Todas essas coisas apresentamos o projeto, mas é importante que o governo possa incorporar, no seu programa de governo de políticas públicas. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também destacou projetos de interesse das mulheres que espera ver aprovados. Muitos que tratam sobre o tema da saúde mental, seja aquela que é deteriorada em função das questões laborais, mas sobretudo da sobrecarga da maternidade, da dupla e da tripla jornada. Tem um outro projeto que diz respeito à proteção dos direitos das gestantes, e isso passa pela regulamentação da profissão de doulas, que é um projeto que já foi aprovado em todas as comissões do Senado e só falta a CCJ e o plenário aqui da Câmara, e muitos que dizem respeito ao diagnóstico e à melhoria de acesso ao tratamento de câncer, que tem muitos que são específicos que acometem a população feminina. O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou ainda a disposição em reduzir o tempo de espera para exames e tratamentos, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente para a população feminina. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. A saúde reprodutiva de homens e mulheres vai merecer atenção especial do Sistema Público de Saúde. Pelo menos é o que prevê uma proposta que está sendo examinada na Câmara. Repórter Maria Neves. Aprovado na Comissão de Saúde, projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a acompanhar e tratar problemas de saúde reprodutiva da população, segue para a Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar a proposta na Câmara. O texto foi apresentado pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, e, se aprovado na CCJ, poderá seguir para o Senado. Pela versão aprovada, sugerida pela relatora na Comissão de Saúde, deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o SUS deverá fazer o controle, a prevenção e o acompanhamento de fatores de risco ou doenças que possam afetar a saúde reprodutiva, tanto de homens quanto de mulheres. O Sistema Público de Saúde também será obrigado a acompanhar e tratar os problemas identificados. A proposta prevê ainda que os gestores do SUS poderão criar campanhas publicitárias sobre saúde reprodutiva. Em diversos formatos, como folders, peças para rádio, televisão e internet, as campanhas devem ser levadas a escolas e universidades, hospitais e locais de grande circulação de pessoas. O material, segundo o texto, deve alertar sobre problemas reprodutivos existentes e medidas de prevenção. Segundo a relatora Ana Pimentel, campanhas educativas são essenciais para informar a população sobre práticas preventivas e a importância do diagnóstico precoce. Campanhas de comunicação e saúde desempenham um papel crucial na formação de comportamentos de saúde pública e na melhoria dos resultados de saúde, por meio da disseminação estratégica de informações para educar e influenciar os indivíduos no sentido de estilos de vida mais saudáveis. Campanhas bem
bem-sucedidas utilizam uma abordagem multicanal, combinando meios de comunicação de massa, plataformas digitais e iniciativas comunitárias para atingir públicos diversos. De acordo com Ana Pimentel, a Organização Mundial da Saúde considera que saúde reprodutiva significa que as pessoas possam ter uma vida sexual segura e liberdade de decidir sobre a reprodução. O conceito ainda envolve o acesso da população a serviços de saúde que permitam uma gestação segura e um parto saudável. Ainda, segundo a deputada, a estimativa é que a infertilidade afete 8 milhões de pessoas no Brasil. Dentre os fatores que podem comprometer a saúde reprodutiva, ela destaca a idade avançada, doenças sexualmente transmissíveis, endometriose, síndrome dos ovários policísticos e hábitos de vida não saudáveis, como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Ana Pimentel acrescenta que outras doenças não transmissíveis também podem afetar a capacidade reprodutiva de homens e mulheres. A parlamentar, que é médica, destaca como exemplo a hipertensão, que por causar danos aos vasos sanguíneos, ocasiona problemas de circulação que podem afetar a função reprodutiva tanto de homens quanto de mulheres. Nos homens, segundo explica, a hipertensão pode contribuir para a disfunção erétil e a redução da qualidade do esperma. Já nas mulheres, a pressão alta pode dificultar a implantação do embrião no útero após a fertilização. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. O presidente da Câmara reafirma que o Brasil precisa de uma máquina pública mais eficiente. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanha a participação do presidente em um encontro com líderes empresariais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que o país tem uma agenda mais focada na redução de despesas e na melhoria dos gastos públicos. Para Mota, o foco deve ser uma máquina pública mais eficiente com um custo menor. Segundo ele, não dá mais para afastar a responsabilidade do governo das decisões em relação às despesas. O presidente participou de evento promovido pelo Grupo LIDE, de líderes empresariais, pelo jornal Correio Brasiliense, que debateu as perspectivas para a economia brasileira. Não será possível promover uma política de evolução social com a inflação descontrolada, com a taxa de juros subindo a cada reunião do Copom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo, com um cenário internacional desafiador depois da eleição do novo presidente americano. Então isso obriga que o Brasil seja cada vez mais eficiente, porque ao final nós vamos, se não entrarmos numa agenda de responsabilidade, termos aí talvez um período de muita dificuldade com essas taxas descontroladas e com o nosso povo, a nossa população sendo penalizada ao final. Mota ressaltou que a Câmara vai buscar uma agenda positiva para o país e manter o espírito de colaboração com o governo nas pautas econômicas. O presidente afirmou que praticamente toda a agenda enviada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi aprovada pelos parlamentares, mas destacou que o governo precisa estar mais atento à política econômica. Nós temos hoje uma taxa de juros que nos amedronta, nós sabemos o quanto ela tem sido danosa, travando investimentos do nosso país. Infelizmente, terminamos o ano com o dólar batendo altas que nunca antes nós vimos em toda a história, o que também sabemos que traz uma série de consequências para a realidade, principalmente de quem mais precisa. Basta ver que essa alta dos alimentos que tem penalizado principalmente quem está na ponta, quem ganha menos, isso é uma consequência, sim, dessa política. No evento, Mota destacou o papel de diálogo da Câmara na busca pela pacificação nacional. Segundo ele, é importante construir convergências entre os partidos e afastar discussões que não afetam diretamente a vida da população. Para Hugo Mota, é necessário cada vez mais aproximar o Congresso da realidade da população, longe de radicalismos e enfrentamentos vazios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. E vacinas contra a pneumonia e herpes zoster podem entrar em calendário de imunização. É o que prevê proposta em debate na Câmara dos Deputados, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão da Câmara dos Deputados, que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa, aprovou um projeto que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15-valente e contra a herpes zoster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso. A vacina pneumocócica 15-valente previne casos de pneumonia e meningite causados pelo pneumococo. Já a herpes zoster é causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora na infância e pode ficar latente no organismo por longos períodos e ressurgir por meio de novas lesões dolorosas pelo corpo. A vacina previne o desenvolvimento da doença. O relator na comissão, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, citou dados como 600 mil internações pelo SUS ao ano por pneumonia adquirida na comunidade e influenza. Outro dado apresentado por ele foi uma média de 70 mil novos casos de herpes zoster por ano entre 2019 e 2023. A inclusão das vacinas no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso é essencial para garantir o acesso igualitário à imunização. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, representando cerca de 15% da população total. As vacinas pneumocócicas conjugadas VPC-15 contra a herpes zoster são fundamentais para proteger esse grupo vulnerável contra as doenças que podem ter impactos devastadores em sua saúde e qualidade de vida. A proposta que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15-valente e contra a herpes zoster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso ainda precisa ser avaliada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Bom final de semana para você, a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau. Câmara é notícia.